Olá, tudo bem? Eu sou José Ático e esse é o programa Histórias de Teresópolis, uma releitura de fatos marcantes do passado, sua importância para a história local e as consequências que chegaram até os dias de hoje. E hoje nós vamos falar da Estrada das 14 Voltas. Você já passou por ela? Se passou, talvez você não saiba de alguns dos aspectos pitorescos e até históricos da implantação dessa estrada, das suas melhorias e da pavimentação que ocorreu anos depois. Comigo, o jornalista, historiador, pesquisador, Vanderlei Pérez. Vanderlei, vamos começar esse nosso bate-papo informal falando sobre o primeiro momento dessa estrada. Quando é que alguém começou a pensar em fazer um caminho do Rio de Janeiro via Petrópolis, chegando a Teresópolis? A necessidade faz as obras, né? Então, houve em 1898, a viradinha do século, o coronel Clausen percebeu, já estavam chegando os veículos ao Brasil, já tinha algumas pessoas ricas em Petrópolis, Teresópolis, com veículos, e também a necessidade de um meio carroçável para o Rio, para levar a produção da região. Sonhou numa estrada que ligasse Teresópolis a Itaipava. Então, fizeram com trabalhadores, com enxadas e enxadões, sem nenhum tipo de máquina, abriram uma estrada que ligava o Quebra-Frasco a Petrópolis. Essa estrada passou a ser conhecida como a Estrada das 14 Voltas, porque eram 14 pontos onde a carroça ou o veículo tinha que manobrar para fazer a curva. Então, hoje a nossa estrada tem mais de 14 curvas, mas antes ela tinha 14 voltas, pontos onde o veículo tinha que parar e manobrar. O veículo tinha que parar e manobrar praticamente, porque ele não conseguia fazer essa volta sem... Era um nó, na verdade, né? Então, a volta é uma coisa, a curva é outra. Mas em 1898, a cidade já começava a se desenvolver a partir da emancipação, em 1891, e o nosso único caminho para o Rio era através... O trem ainda não tinha chegado a Teresópolis, né? O trem começou em 1896, chegando até Piedade, de barco, Magé, depois Barreira, só em 1908 que ele vai chegar no Alto, em 1906 chega ao Garrafão. Era necessário ter uma estrada que levasse um veículo de 4 rodas até o Rio. Então essa estrada foi sonhada com esse propósito, já que o caminho, que já havia esse caminho pela Serra dos Órgãos, era apenas de mulas e cavalos, a mesma coisa acontecendo com o caminho do Subaio, que é o que passa por Cachoeiro de Macacu e vai sair em Canoas, Albuquerque, que também era um caminho primitivo para Teresópolis. Então ela surge em 1898 com o coronel Clausen, que era uma espécie de presidente da Câmara, prefeito, o cara que mandava na cidade naquela época. O presidente da Câmara era o executivo municipal. Era o executivo, e ele era uma pessoa muito engajada. As primeiras grandes benfeitorias da cidade surgem a partir do período do coronel Clausen na política, que é de 1892 até perto de 1920. Ele realmente mandou muito na cidade. Bom, então, no dia 17 de fevereiro de 1939, Getúlio Vargas, então ditador, porque são 9 anos depois da Revolução de 30, Getúlio Vargas veio para inaugurar essa estrada. Que estrada realmente ele inaugurou? Essa das 14 voltas ou já uma estrada melhorada em relação a essa primeira versão? A estrada que o Getúlio inaugurou em 1939 é a estrada de Teresópolis a Itaipava retificada. Eles eliminaram as 14 voltas e deram a essa estrada o traçado atual. É uma obra que começou em 1933, 34, durou até 39 e em 39 então foi inaugurada a estrada apenas o traçado novo. E nesse período de 33 a 39, a estrada passou por períodos em que esteve fechada ao tráfego de veículos. E era
Tem um levantamento dessa época, o Armando Paracampo, que era um médico, jornalista de Teresópolis, ele fala da necessidade, um artigo dele no jornal Teresópolis, ele fala da necessidade de uma estrada, porque nós já tínhamos 12 caminhões trafegando diariamente para o Rio numa estrada muito ruim, que era a estrada das 14 voltas. Ou seja, nas voltas também o caminhão fazia essas voltas, né? Então havia uma necessidade de uma estrada porque tinha 12 caminhões já usando a estrada. Então ela passa por um traçado, tanto que levou vários anos. Tinha um ministro da aviação do Getúlio, naquela época, o ministro Iedo Fiuza, ele se empenhou muito por essa obra, é uma obra já arrojada, porque ele construiu uma estrada nova, o caminho do Clausen é um caminho muito primitivo, e antes dessa inauguração de 39, a estrada foi reconstruída. O traçado original das 14 voltas, em 1920, ele foi refeito, o mesmo traçado, porque nós tivemos aqui em 1920 uma visita ilustre do presidente Epitácio Pessoa, do rei Alberto e rainha Elizabeth, da Bélgica. Eles vieram, foi um passeio, uma coisa que foi marcada, a imprensa toda do mundo falou dessa visita dos reis belgas a Teresópolis, fizeram um passeio maravilhoso, que é um presente que o presidente deu a essa visita real, vir a Teresópolis e Petrópolis, os dois lugares mais bonitos do Brasil, que eles tinham que mostrar os cartões de visita da cidade, né? O cartão postal do país. Um passeio que sai da Bahia, da Guanabara, atravessando a Bahia, chegando à Piedade, pegando o trenzinho, que em 1920 já tinha o trem, pegando o trenzinho em Piedade, subindo a serra, trocando de trem de plano para Cremaleira, chegando alto, dormiram em 3 lugares, eles foram recebidos aqui em Teresópolis, no Palacete Sloper e no Hotel Higino, alguma comitiva hospedou no Hotel Higino, o rei e a rainha ficaram na casa do Sloper e mais alguns visitantes. O Hotel Higino, a gente está falando do antecessor desse Hotel Higino que está aí. O Hotel Higino de 1920... Era parecido, mas... Não, bem diferente, era hotel primitivo ainda, porque o Hotel Higino, nós temos 3 hotéis Higino, né? O Hotel dos Órgãos, ele vai até 1920, aquela construção abarracada, que era a casa do Antônio Justiniano Rodrigues, o dono do Alto. Depois em 20, ele vira, a partir dos anos 23, 24, eles derrubam esse barraco e faz um hotel top de 3 andares, maravilhoso, ficou pronto em 1928. 2 anos depois ele pegou fogo e não sobrou nada desse hotel. Aí o Hotel Higino que a gente conhece hoje, que era que na verdade não é um hotel, o condomínio Higino, né, aquele prédio bonito, ou então o Salão Marajoara, o cassino, toda aquela construção, ela só foi construída em 39 e 40, nesse período mesmo da estrada de Petrópolis. Mas já são as 3 fases do hotel. Mas nessa visita, a comitiva se espalha então em 3 residências, né? A residência do Ilope, a residência do Manuel Lebrão, aqui na Hermitage, onde tem o Castelinho do Lebrão, e no Hotel Higino, que nessa época era Higino já, mas era o antigo Hotel dos Órgãos. E foi uma visita muito importante para a cidade, vendia a imagem da cidade. Mas em 1939, o que foi inaugurado foi o novo traçado. Esse traçado de 1920, para receber a visita do rei Alberto, foi preciso retificar a estrada. Então eles abriram, aí já usaram máquinas, abriram o traçado das 14 voltas. E aí você tem os carros passando com mais comodidade. Os caminhões passaram a usar, a partir de 1920, a estrada, porque até 1920 só charretes e carros miúdos, carros pequenos, né? Então, mas mesmo assim, não estava dando vazão, a estrada era muito perigosa e o Getúlio, então, encara essa responsabilidade de fazer a estrada e o Fiuza assume esse papel e faz. Em 39 inaugura o traçado em terra batida. E aí, terra batida, mas o traçado atual. O traçado atual. E em 44, então temos 2 inaugurações. 5 anos depois, com o mesmo Fiuza e outros ministros, o Getúlio vem a Teresópolis e inaugura a pavimentação. A pavimentação é esse pavimento que está sendo substituído agora, que a obra do governo federal parou pela metade, não está completamente pronta. Mas esse pavimento com cimento, concreto, foi feito em 44. Aliás, hoje, eles estão aí, ficaram uns 2 ou 3 anos tentando consertar a estrada, usando esses concretos de caminhões, né, que vem tudo... caminhão betoneiro. Muito mais fácil de fazer, né, mas no pavimento de 44, era saco de cimento aberto 1 a 1 e virado na mão. Na enxada. Era pedreira, né? Foi uma obra muito difícil, que foi inaugurada em 44, quando o Getúlio também anunciou aqui em Teresópolis a extensão
da rodovia Teresópolis-Itaipava. Antes ela terminava na Ponte Preta, ali na entradinha do Quebra-Frascos, e ele anunciou então que construiria da entrada do Quebra-Frascos até o final da rua Itapicuru, ali no Poço Bibi. Ele trouxe a estrada até ali. Então foi um avanço muito grande, porque aí vem a obra do corte da barra, foi muito importante para esse nosso acesso, porque antes o caminho, até então, o caminho vindo pela Barra, vindo para Petrópolis, passava pela Rua das Paineiras, que é uma rua de chão, uma rua estreitinha. Então foi muito útil, sendo que depois, nos anos 2000, a prefeitura então municipaliza essa estrada, porque todas as obras, as construções que estavam à margem da rodovia Teresópolis-Itaipava, do Poço Bibi até a entrada do Quebra-Frascos, eram de licença do governo federal. E alguns amigos do prefeito precisavam de liberar suas construções. Então ele municipaliza a estrada, resolve o problema dos amigos, e nós passamos a ficar obrigados a tomar conta de um trecho de mais de 500 metros de estrada, né? E um trecho até difícil de cuidar. O que a gente pode ter assim de importância na cidade, da importância do Getúlio para a cidade? A estrada das 14 voltas, o novo traçado, a construção de um novo traçado de uma estrada Teresópolis-Itaipava, ligando o Rio por Petrópolis, por fora de Petrópolis, porque era a estrada, por dentro de Petrópolis, porque a estrada do contorno não estava pronta ainda, essa estrada do contorno é mais recente, foi uma obra muito importante. A pavimentação em 44 foi importante. As obras, as conquistas, a elaboração de leis, as grandes iniciativas do governo federal naquele momento foram muito importantes indiretamente, ou num todo, para Teresópolis também. Mas nós temos aqui, não precisa ir muito longe, o Parque Nacional foi criado em 1939 pelo Getúlio. Olha que obra fantástica. O parque hoje o Parque Nacional é o segundo parque nacional mais importante do país, né? Ele não é apenas um centro de visitação, ele é um centro de estudo. Então ele hoje faz convênio com as faculdades e ele é útil, além dela ter moldado. O Parque Nacional, ele é o que sobrou de bom na área não ocupada pela cidade de Teresópolis, porque se você pegar os jornais de 1950, você vai ver lá um anúncio da dona do garrafão vendendo lotes, propriedades na área do garrafão, do Dedo de Deus, da Pedra do Sino. Ou seja, imagina hoje o que seria Teresópolis se você não tivesse o Parque Nacional e tivesse uma favela no pé do Dedo de Deus, ou então alguns condomínios inacessíveis de Bacanas, e na direção do Sino, na direção do Açu, né? Então tudo isso foi obra do Getúlio. Não coube a ele avançou pouco na questão da estrada direta, que foi a nossa estrada feita a partir dos anos 40 e que vai ficar pronta em 1959. Mas ele também teve participação na construção da estrada direta, ou seja, foi um personagem muito importante para a história do Brasil. E para a história de Teresópolis, mais ainda, porque ele interferiu aqui de forma muito pontual em duas questões muito importantes para a cidade. Pois a estrada, depois que ela foi devidamente pavimentada, ela ganhou um apelido, vamos dizer assim, de Estrada das Hortênsias. É isso mesmo? Tem nomes que não pegam, né? A estrada que foi entregue em 39, entregue ao tráfego, em 39 ela foi muito útil, tal, e depois ela vem em 44, ela não é uma estrada apenas, não foi apenas uma entrega de uma pavimentação de estrada, foi também a entrega de um jardim, porque a estrada de Itaipava, do início da subida até o Quebra-Frasco, você tinha hortênsia dos dois lados, você tinha os recuos, você tinha lago, área de abrigo, guarda municipal tomando conta da estrada, tomando conta dos veículos que entravam na estrada, se tinha alguma ocorrência de acidente, fazendo socorro. Então era uma estrada, como seria hoje uma estrada de um condomínio. Uma estrada era um luxo. Se você ver as fotografias dos anos 50, nós temos aqui algumas imagens dos anos 50 da estrada Teresópolis-Itaipava, era uma estrada, um sonho. Como são hoje as estradas da Serra Gaúcha, onde as hortênsias ainda estão
ocupando as margens, né, bem cuidada. Infelizmente, a estrada não teve, talvez por não ter sido pedagiada, ela acabou virando uma estrada de uso comum. Então, hoje é uma estrada proibida para caminhões. E o que você mais vê nessa estrada, eu lembro dos anos 80, caminhões da Coca-Cola, que faziam um atalho por Teresópolis. Hoje, depois da fábrica da Skincariol ali em Cachoeira Macacu, esse passou a ser o ponto de acesso para Minas dos caminhões de cerveja. Então a estrada não comporta isso. Foi uma estrada para carros pequenos, carros de passeio, porque é uma estrada turística. Foi solicitada pelos setores que envolvem o turismo. E, no entanto, hoje ela vem sendo degradada pela utilização indevida. Era uma luta que nós deveríamos ter tido há 40, 50 anos, não permitir os caminhões nessa estrada. Mas, infelizmente, a gente fica desleixado e deixa acontecer, e hoje a gente tem uma estrada que já está, embora tenha sido feita a recuperação dela uns 5, 6 anos para cá, ela já está em alguns trechos ruim de novo, ou seja, ela está precisando de mais reparo, e as margens não é aquela estrada maravilhosa que era nos anos 50 e que atraía as pessoas. Era o lazer das pessoas sair do Rio, passar por Petrópolis, tomar um cafezinho por lá e vir a Teresópolis para passar pela estrada, que era um cartão postal da região. E hoje nós não temos mais isso. Eu tive a oportunidade, quando criança, de passar pela estrada Itaipava-Teresópolis, né? Passar de ônibus, nos primeiros ônibus, não, os primeiros foram do Smoka, que recebeu Getúlio pela primeira vez, chamava Aviação Luxo Teresópolis, né? Não depois outras empresas eu vim a Teresópolis pela Citran, que era uma empresa que a marca, o logotipo era o Zé Carioca, do Walt Disney, com essa charuto na boca. Essa empresa foi forte até os anos 80, ela atuou muito para o lado de Itapiruna, depois ela saiu mais para a Zona da Mata e largou a Teresópolis. Né? Mas quando eu falei assim de Estrada das Hortênsias, eu me lembro de ter passado com meu tio, irmão mais velho da minha mãe, ter passado de carro. E realmente tinha muitas vindo de Petrópolis. Não me lembro de ter chegado a Teresópolis, mas eu me lembro dessa estrada. Me lembro de uma quantidade incrível de hortênsias plantadas dos dois lados da estrada, né? Era uma coisa até bonita. Aliás, eu peguei aqui, não querendo interromper, mas já interrompendo, eu peguei um texto feito por um motoqueiro que pegou a sua moto em Petrópolis e subiu a serra gravando todas as passagens e tal. E ele ainda tem uma coisa interessante, que ele chama a atenção de quem for lá no blog dele, né? Uma das estradas mais bonitas do Brasil, essa coisa toda. E realmente a estrada é bonita. Agora é uma estrada difícil de você passar. Ele mesmo, o motoqueiro, recomenda que você não passe por ali à noite, porque é difícil. Se você tiver um problema com o carro, vai ser difícil como você chegar, apesar do celular hoje e tal, mas eu não sei se alguns pontos são pontos negros para celular, né? Ele recomenda isso. Mas essa estrada talvez tenha sido a coisa mais importante do legado do Getúlio para Teresópolis. Você concorda com isso? E as Hortênsias, ela tem um legado do médico Oswaldo Cruz para Teresópolis, porque o Oswaldo Cruz, já cego, ele foi nomeado prefeito de Petrópolis. E uma das grandes coisas que ele faz, né, a pessoa muito gostava de contribuir, ou seja, ele empesteia a cidade de hortênsias, né? E as hortênsias da nossa serra, ela vem em função da cidade das hortênsias, que era Petrópolis. Ou seja, então, poucas pessoas têm esse conhecimento desse fato do Oswaldo Cruz, do médico, ter virado prefeito por alguns meses de Petrópolis, prefeito interventor, e ter dado essa contribuição tão importante para a história de Petrópolis, e que surge daí a nossa Estrada das Hortênsias, que vem perdendo o apelido, até perder por definitivo, já nos anos 90, quando as hortênsias foram sumindo, né? Quando as pessoas foram tirando muda, ou quando o mato tomou conta dela, tudo tem que ter cuidado. E no caso não tiveram cuidado com as hortênsias, e hoje é uma raridade você encontrar algum pezinho aqui, outro ali, na estrada. É verdade, não tem mais. Hoje quase não tem nada. Exato. Bom, eu queria encerrar esse nosso bate-papo de hoje contando uma coisa que você, nesse bate-papo informal, você fez uma revelação para mim muito interessante, que na visita do rei Jorge, aqui a comitiva ficou hospedada também na casa do meu tio-avô,
no palacete lá do Lebrão. Isso eu não sabia, vim saber aqui no programa nesse momento. É interessante isso, fiquei mais bem informado até sobre a minha família. O Manuel Lebrão é um personagem muito importante da história de Teresópolis. Ele era o cara. Ou seja, ele está aí, o colégio Egina Silveira, por exemplo. Egina Silveira. Ele constrói aquele palácio e dá para o município em homenagem a um amigo, que era o Egina da Silveira, o hoteleiro, dono do Hotel Egina. Ou seja, era ele tem contribuição, ele era uma pessoa muito relevante, era um industrial muito rico, ele tinha as produções, ele praticamente sustentou a economia local por muitos anos, porque as propriedades de Venda Nova, as propriedades do terceiro distrito, já era plantado marmelo, o pêssego que ele beneficiava e levava para o Rio, né? Então ele tem essa importância para a cidade tão grande, ao ponto, o nosso trem que chegou ao Alto em 1908, ele chega à Fazendinha em 1921 e chega à estação da Várzea, que seria ali onde é o Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, em 1926. Mas ali não era o ponto final do trem. O trem chegaria a Sebastiana, porque a extensão do trem do Alto a Sebastiana era para escoar os marmelos e os pêssegos das fazendas que trabalhavam para o Lebrão para levar para o Rio, onde ele tinha essa usina de beneficiamento. Então, ou seja, você vê ao ponto do que representava o Lebrão e as propriedades dele e as pessoas que se envolviam comercialmente com ele, porque ele também comprava a produção de quem produzisse o marmelo na região, que era o grande produtor de marmelada no Brasil. Muito bem, eu sou José Ático Lebrão Rocha e esse foi o Histórias de Teresópolis. Até o nosso próximo encontro.